Olá, pessoal! A China tenta impulsionar sua economia e o mercado prevê a Selic ainda mais alta. E o Galo é o primeiro time a emitir uma debênture FUT. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos ao que interessa. A China, em mais uma tentativa de estimular sua economia, cortou a taxa do compulsório por lá. E aí está esperando liberar 142 bilhões de dólares para o pessoal emprestar, para os bancos emprestarem. Além de reduzir novamente as suas taxas de empréstimos, ou seja, fazendo de tudo para que a economia possa acelerar. Ainda avisou que deve cortar os juros, a taxa do compulsório, na verdade, mais uma vez ainda esse ano, em breve, tá? E para quem não sabe, o percentual que os bancos aí precisam deixar travado junto aos bancos centrais de cada lugar é o compulsório que a gente está falando. Esse percentual é para poder garantir a solvência do banco, ou seja, ele vai emprestar e vai ter uma garantia que vai dar tudo certo, que ele tem um dinheiro lá, que ainda que tenha uma corrida um pouco maior no mercado, vai dar para poder cobrir e se adequar enquanto as coisas vão entrando no fluxo normal. E aí, obviamente, quanto menor esse compulsório, maior o risco que o banco está assumindo, que o Banco Central como um todo está assumindo, e aí, obviamente, aquele banco também está assumindo. Tá? E uma coisa interessante da gente ver é que esse movimento todo, quem respondeu bem a isso, além de outros pontos que ajudaram também, foi a Vale. Ela disparou essa semana, é importante a gente ficar acompanhando esse mercado, porque tem sim uma interligação direta aqui do Brasil. Continuando aí, a gente tem a OCDE, que elevou a projeção do crescimento da economia mundial de 3,1% para 3,2% em 2024, mantendo a perspectiva de 3,2% para 2025. Então, até aí tudo bem. Vale um destaque que a OCDE aumentou a perspectiva de crescimento aqui do Brasil, que estava em 1,9% para 2,9%, para 2024, e de 2,1% para 2,6% em 2025. Então, interessante a gente acompanhar essas projeções. Lembrando que assim, tanto a pesquisa Focus quanto outros indicadores e a OCDE, todos estão aí sempre aumentando a nossa projeção para o PIB. E já que já entramos no Brasil, já falando do pesquisa Focus, nas notícias nacionais, a pesquisa Focus está mostrando ainda o aumento do IPCA, do GPM, inclusive já eu vou falar do GPM, também está mostrando aí o aumento do PIB e aumentou a Selic. A Selic subiu aí para 11,50. O que é mais um sinal aí importante de que o mercado está realmente prevendo um ciclo de alta aí, e um ciclo de alta um pouco forte. Mas saiu nessa semana a ata do Copom, que aí não teve nada específico em relação ao comunicado que seja de destaque diferente, mais ou menos na mesma linha, mas deixa bem claro que não tem nenhuma projeção aí de ritmo de aumento da taxa de juros, que vai depender exclusivamente da evolução da inflação. Mas não é porque o Copom não definiu um ritmo, que o mercado não vai estimar nada. O mercado está sim fazendo suas estimativas, e aí, tanto que a gente vê a Selic chegando nos 11,50 e começamos a fazer conta que se for só de 0,25, 0,25, começa a ficar difícil. Além disso, a gente tem então, já que a gente fala de inflação, o IGPM. O IGPM ele acelerou a 0,62 em setembro, acima da expectativa que era de 0,49, então esse é o grande ponto, a gente sempre tem que comparar com as expectativas, lembrando que em agosto tinha sido 0,29, então um aumento significativo de um mês para o outro. A gente tinha falado que a inflação sofre uma redução ali de velocidade no mês de agosto devido à mudança de saída de férias para período normal, então isso tem alguns itens que impactam nesse sentido, então parece que está realmente vendo nessa linha. A gente vai ter que acompanhar também o IPCA, mas é importante a gente acompanhar isso. E saiu também, obviamente, quando a gente pega o acumulado de 12 meses, que está em 4,53 aí para o IGPM. Já o Ibovespa fechou a semana com uma alta de 1,27, uma semana bem legal aí para o Ibovespa, subiu bastante, muito puxado pela Vale, que eu já comentei aqui, mas a gente teve outras empresas que tiveram uma performance interessante, que vale acompanhar. Uma delas a gente já vai falar, que é a SLC Agrícola. E com essa alta aí da semana de 1,27, fechou a 132.730 pontos, no ano uma queda de 1,08. Passando então para os fatos relevantes de mercado,
Eu queria lembrar que no início do mês a gente falou da projeção da safra da Brasil Agro e que era importante a gente pensar nessa projeção levando para o setor inteiro, né? E aí quem acompanhou pôde fazer seus estudos e quem sabe aí ter aproveitado, porque essa semana agora a SLC Agrícola atualizou suas projeções para a safra de 2024-2025 com um aumento aí de 11,4% da área plantada. E isso fez com que as ações disparassem, né? Deu um salto bem significativo, então foi bem interessante, né, de acompanhar. Obviamente, né, como eu falo sempre, já foi, tá, pessoal? Não significa que vai continuar indo, nem que vai voltar agora. Então, não estou falando para comprar nem vender, simplesmente estudem. Eu estou falando assuntos para vocês estudarem, acompanhar o mercado e entender o que está acontecendo por trás. Mas a gente vai dando uma sequência nessa história aí e entramos aí na Cielo, que aprovou o resgate compulsório das suas ações remanescentes. Pronto, acabou. Não tem mais Cielo. Quem tinha ainda o restinho recebeu o dinheiro na conta e pronto. É o fim dessa história, mas a gente tem uma nova história começando. E a nova história que está começando é uma história bem legal da gente falar, porque ela pode começar com uma forma de revolução do mercado, que saiu, revolução entre aspas, tá? Porque não tem nada assim de grandioso, mas tem um pedaço interessante nesse sentido, que é porque vai sair agora as debêntures FUT. As debêntures FUT, elas foram aprovadas quando instituída a lei da SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Nessa época aí, criou-se essa possibilidade de emissão de debêntures, o que é muito importante, né? Então, é uma forma de captação de dinheiro para as empresas, né? E aí faz a debênture FUT, que tem suas regras específicas, obviamente, né? Até por conta de todo o cenário que o futebol que é um cenário específico. Mas a gente tem até um vídeo que fala, inclusive, sobre Sociedade Anônima de Futebol, que vale a pena dar uma olhada lá. Vou deixar o link aqui no final, tá? Vai estar nas telas finais aqui do vídeo. Mas, no final das contas, o que importa? Tivemos finalmente um clube que emitiu debêntures FUT. E quem que foi? Nada mais, nada menos que o Atlético Mineiro, meu galo, que está aí mais que acostumado a ser o primeiro e o pioneiro em diversas coisas, né? Primeiro campeão brasileiro, primeiro a entrar com criança nesse gramado, né? E por aí vai, né? Tem várias coisas que o Galo foi o primeiro. E, bom, não vou ficar falando disso não, mas deixa aqui no comentário para mim o time que você torce, quem sabe eu acho algum comentário interessante para trazer de financeiro do seu time, alguma coisa que ele está fazendo de legal, alguma coisa que pode ser um problema. Quem sabe aqui um time desses que vocês comentem aqui para mim, eu tenho um destaque para falar. Mas o mais importante disso tudo aí é que a gente tem que falar de finanças, né? Então, falando de finanças, o que acontece? Essas debêntures, elas saíram com um CDI, né, com uma taxa de CDI mais 3,50 ao ano, né, vencendo aí em 2027. É importante a gente destacar que o objetivo dela é quitar as dívidas atuais, parte dessas dívidas atuais, porque a gente está falando de uma emissão de 105 milhões apenas, né, entre aspas, e quitar, e aí com certeza você está fazendo uma mudança do perfil da dívida e que ajuda bastante aí para o time ter uma respirada e se organizar financeiramente. Como o Galo já fez, aprendeu, né? Os outros times, com certeza, daqui a pouco, né, as outras SAFs, daqui a pouco vão começar a trabalhar da mesma maneira. Por que o Galo foi o primeiro? Muito provavelmente porque tem pessoas envolvidas na gestão da SAF que são pessoas do mercado financeiro, né? Então a gente tem pessoas do Banco Inter, a gente tem pessoas da MRV, do BMG, né? Então a gente vai pensando aí, tem diversas pessoas que estão realmente acostumadas com este assunto, e aí obviamente toca para isso porque sabe mexer com dinheiro, né? Mas aí é outro assunto. O que eu queria deixar aqui para vocês, a pergunta é o seguinte: vocês têm coragem de colocar seu dinheiro no mundo do futebol? Essa é uma pergunta importante, né? A gente já coloca indiretamente, né? Quando você coloca nessas empresas que patrocinam, que estão envolvidas, que estão ali por trás de algum time de futebol, indiretamente você sabe que você tem alguma coisa ali. Mas, obviamente, quando é só um patrocínio, está muito envolvido na questão aí mais emocional, de ativar o cliente e tudo mais, né? De cativar ele, funciona, né? Marketing está aí para isso, eu não sou especialista de marketing, mas marketing está aí para isso. Mas agora a gente tem a oportunidade de colocar realmente o dinheiro
no mundo do futebol de uma maneira cada vez mais simples. E aí a gente nem está falando de entrar nos fundos que são os donos das SAFs, né? Porque isso é uma outra história também. Mas agora um empréstimo direto ali, uma debênture direta. Eu, particularmente, não gosto de debênture. Debênture do futebol, eu tenho ainda mais medo aí, porque tem muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente entender ainda. Mas, obviamente, a gente está falando aí de pessoas sérias que estão no comando do time, pessoas que a gente sabe que são sérias porque estão no mercado financeiro, então traz um pouco de alento nesse sentido. Mas deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acham, e até a próxima, e vamos Galo! Tchau, tchau!